Olá, aluno. Prazer, meu nome é Rodrigo, serei o professor aí de Geografia responsável por conduzir a aula de hoje. Estamos aí, reta final de estudos, espero que esteja animado para mais uma aula hoje que nós vamos trabalhar aí junto ao seu PET, tá? Bom, nós vamos falar sobre globalização e migrações. O que isso tem a ver, né? Qual que é a relação que há entre essas dois itens, duas palavras, né? Essas duas questões que a gente tem hoje? A gente sabe, quando a gente já trabalhou, já comentou aqui, já foi falado, que a globalização, né, a partir da década de 90, ela ganhou seu status, né, esse processo aí de global, aldeia global, tá? E o que isso ocasionou para as migrações? A gente sabe que as pessoas já migram há muito tempo, né? Então, desde que a humanidade existe, as pessoas já fazem as suas migrações pela Terra, tá? Mas a gente sabe que durante um tempo, um período mais recente, essas migrações se tornaram cada vez mais intensas. Porque a globalização, ela contribuiu muito por esse processo. Porque a globalização, ela abriu fronteiras. As pessoas hoje, elas têm um acesso muito mais fácil de conhecer um país que ela tem destino para estudar, para conhecer, tá? Por exemplo, para morar, por exemplo, para estudar. As pessoas, elas têm as redes sociais hoje com muita facilidade para conhecer e fazer uma pesquisa antes de fazer uma migração, antes de mudar para um determinado lugar, tá? Então, para a aula de hoje, o que nós vamos trazer aqui, o que eu vou trazer para vocês para a nossa aula hoje, tá? Compreender o papel da globalização nos movimentos populacionais, o que é a interferência dessa para as pessoas começarem a se movimentar pelo espaço, né? Pelo espaço geográfico, tá? Explicar os movimentos migratórios e suas motivações políticas, econômicas, sociais e ambientais. É muito importante isso, que à medida que a gente trata as migrações, a gente tem que compreender o motivo real que essas pessoas muitas vezes migram. A gente sabe que economicamente as pessoas elas buscam qualidade de vida para onde que elas vão morar. Mas existem pessoas que migram um grupo social, existe uma sociedade ou sociedades, né, vamos dizer assim, que elas migram de uma forma forçada. Ou seja, elas são obrigadas a fazer esse movimento, tá? Muitas vezes elas precisam sair do seu lugar de origem, mas de uma forma forçada, obrigada a ir a fazer isso. Então, a gente vai entender esse processo, ou seja, aquelas migrações chamadas voluntárias e tem as migrações forçadas, por algum desses motivos aqui, tá? E reconhecer os principais fluxos migratórios na atualidade. Então, como é que está esse processo hoje, né? Pegando aí século XX para século XXI, como é que está esse processo aí na atualidade do processo dessas migrações, como é que as pessoas estão se movimentando aí pelo mundo, tá? Bom, agora nós vamos aqui colocar alguns conceitos: globalização, imigração, emigração e seus efeitos. Então, a gente precisa primeiro conceituar o que seria imigração e emigração. Então, a globalização interfere nas sociedades de muitas formas, transformando-as, aproximando-as ainda mais. Então, igual eu falei com vocês aí no início, a globalização ela trouxe essa proximidade entre as pessoas, justamente porque nós temos aí os meios de transporte, né, os meios aí mais rápidos, as fronteiras cada vez mais abertas, vamos dizer assim, para as pessoas conseguem ter esse contato. As culturas de outros países já começam a interferir em culturas de outros determinados lugares, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo, o inglês, né? O inglês hoje, uma língua universal, uma língua falada em tudo quanto é canto do mundo, ou seja, a globalização ela trouxe o advento dessa língua que hoje se espalhou pelo mundo inteiro. E automaticamente temos os meios de transporte, o avião, o trem, outros meios aí que se aproximou cada vez mais. Então a sociedade com a globalização, ela está um pouco mais próxima, se tornou cada vez mais. Porém a gente sabe que a globalização tem as suas vantagens e também tem as suas desvantagens, ok? Em virtude das ferramentas virtuais disponibilizadas ao cidadão, acelerou todo o procedimento transcultural dos povos do mundo. Então aí hoje a internet tornou-se também algo universal, as pessoas têm um acesso muito mais fácil, então culturalmente ela conhece uma língua daquele país que ela quer, por exemplo, migrar. Então, por exemplo, eu quero migrar para os Estados Unidos, eu quero migrar para a Alemanha, para o Japão, eu já tenho uma acessibilidade mais fácil daquilo que aquele país oferece, né, de trabalho, de estudo, de uma universidade ou algo do tipo que ela vai oferecer. Eu tenho esse acesso com muito mais facilidade. Então, eu não estou indo, né, no escuro. Então, eu já conheço algo, já faço um planejamento de como eu vou migrar para aquele lugar.
A imigração é a entrada de indivíduo ou grupo de indivíduos estrangeiros em determinado país para trabalhar ou para fixar residência permanentemente ou não. Então, eu posso fazer uma migração, né? Por exemplo, eu vou escolher uma universidade na Alemanha, então vou estudar um tempo que ela me oferece, uma graduação, uma pós-graduação, seja um mestrado, doutorado, vou fazer essa escolha, eu posso somente estudar e voltar. Isso acontece muito, tem pessoas que fazem isso, que elas migram de uma forma não permanente, né, temporária, faz esse processo de migração, estuda o período que é necessário, depois ela faz o seu retorno. Mas uma grande parte acaba ficando, porque ali arruma um emprego, um trabalho, uma residência fixa, e ela acaba ficando ali naquele lugar e muitas vezes não faz o seu retorno. E isso nós chamamos de imigrante. O imigrante é aquele que chega. Então, se eu saio, por exemplo, de BH e vou para os Estados Unidos, né, para Nova York, por exemplo, quando eu chego lá em Nova York, eu sou chamado de imigrante. Então, o imigrante é aquele que chega, é aquele que está fazendo a sua chegada. E o emigrante é aquele que faz a sua saída, tá? Aí que eu coloquei aqui para vocês. Emigração é o êxodo dos indivíduos ou grupos considerado do ponto de vista do país de origem. Então, quando eu saio, eu sou o emigrante. Quando eu chego, eu sou o imigrante, tá? Quanto à globalização, sabemos tratar-se de um fenômeno inegável e suas consequências estudadas mundo afora ainda é objeto de estudo de muitos. Então, a globalização é uma coisa ainda muito complexa. Sua origem, processo, então é uma coisa ainda muito complexa. Então, vocês vão encontrar aí inúmeras referências bibliográficas em relação à globalização por causa disso. Porque ele é um estudo complexo para você entender a globalização. Mas a gente sabe que algumas questões são muito comuns, né? Apesar dessa complexidade do termo, do que ela é, quais as suas vantagens e desvantagens, mas algumas coisas têm muito em comum, tá? Então, por isso que vocês vão encontrar inúmeras referências em relação a isso. Trata-se de um processo, né, de processo de escala global, tá? Isso é muito importante frisar, que atravessam fronteiras nacionais e internacionais, integrando e conectando comunidades e organizações em novas configurações de espaço e tempo, tornando as experiências do mundo interconectadas. Então, ou seja, a globalização ela fez esse processo, as pessoas se conectarem cada vez mais. Ainda mais com a internet, aí a coisa ficou ainda muito mais conectada ainda. Então, você tem aí as mídias, por exemplo, você já tem umas informações em questão de segundos. Então, uma questão que acontece fora do Brasil, você já sabe com ela em questão de segundos essa informação que está acontecendo. Então, hoje você tem essa rapidez dessas informações, a cultura também, a língua, igual eu coloquei, né, essa questão da língua, o inglês, por exemplo, muita gente vê em roupas, em comércio, essa palavra em todo quanto é lugar. A gente também, diariamente, temos o hábito de utilizar a língua, o inglês, né, durante nossas conversas, alguns aplicativos, entre outras questões. Então, por quê? A cultura também de alguns países já ultrapassou o limite, já ultrapassaram as fronteiras, né? Agora, fatores que promovem a migração. Então, quais são aqueles principais fatores que fazem uma pessoa migrar? Por exemplo, um desastre ambiental. Tá? Vamos colocar um exemplo aqui que nós tivemos, mais recente, que foi o Haiti. O Haiti foi devastado por um grande terremoto. Então, o país foi assolado por esse problema, né? Tivemos grandes perdas no país e muitas dessas pessoas migraram, tiveram que sentir a necessidade de migrar e procurar um novo ambiente, um novo lugar para viver. Então, isso é uma questão de desastre ambiental. Guerras, a gente sabe que tem muitos países aí, principalmente no continente africano, vive sempre em guerras, né, por questões políticas, étnicas, culturais, tá? Nós temos aqui também as questões religiosas, perseguições. Então, isso também é um fator que promove a migração e muitas vezes é uma migração forçada, porque a pessoa precisa sair, né? Porque a sua vida está em risco por alguma dessas perseguições que ela pode estar sofrendo, tá? E tem gente que geralmente, a gente sabe, que procuram por melhores condições de vida. Então, geralmente, quando você olha esses migrantes, muitos deles, eles mudam de país justamente para buscar melhor condição de vida, uma educação melhor, saúde, segurança, transporte. Então, muitas dessas pessoas migram principalmente por causa das melhores condições de vida que ela quer buscar em outro território, em outro país, tá?
Globalização, e vamos lá, imigrações. Esse novo fluxo de imigração internacional, acirrado pelas desigualdades entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, deve ser entendido a partir de dois momentos. Então, coloquei aqui dois momentos que a gente teve no mundo, né, dessa relação dessa migração, porque essa discrepância, essa desigualdade entre os países pobres e os países mais ricos cada vez se acentua. Então, isso é um entrave, um problema, vamos dizer, uma desvantagem que a globalização, de uma forma aí, trouxe para essas regiões mais pobres. Primeiro momento, quando alguns países da Europa, os Estados Unidos e o Japão, tá, estimulavam a imigração. Isso aconteceu, tá? Ou seja, eles precisavam dessa mão de obra para poder crescer e desenvolver economicamente, a fim de conseguir mão de obra para ocupar as vagas de menor qualificação, tá, e baixa remuneração desprezadas por suas populações locais. Então, muitos desses trabalhos, eles ficavam ociosos, não tinha ninguém para ocupar. Justamente porque aquele país já atingiu um patamar de desenvolvimento tão grande que muitas funções já não eram mais interessantes para aquela população local. Então, estimula esse imigrante a ocupar esses espaços ociosos, vazios, em qual a população local não tem interesse. Já o segundo momento, nós temos a intensificação do processo de globalização e a ascensão do neoliberalismo, permitindo às indústrias dos países ricos que elas migrassem pelo mundo. Aí nós falamos lá das chamadas, já falei nas aulas anteriores, das chamadas multinacionais e transnacionais, né? Aquelas empresas grandes que elas vão ocupar outros países, elas já não ficam mais fixas naquele determinado país. Elas já saem, procuram novos territórios e novas mãos de obras, né? E aí, em busca de novos mercados e de mão de obra barata, principalmente para os países mais pobres, mão de obra mais barata, então você vai pagar menos, tá? Gerando crescente desemprego e diferenças salariais entre os trabalhadores dos países desenvolvidos. Aí já tem um outro problema, uma crise que os países desenvolvidos enfrentam atualmente, principalmente por questões econômicas, altas taxas de desemprego agora, você já inverte esse processo. Então, aquelas empresas que até então estavam inseridas ali, que estimulavam esse imigrante, elas já não vão ter essas forças mais dentro do próprio país. Ela já vai buscar em outros países, principalmente os mais pobres, essa mão de obra menos qualificada, vamos dizer assim, tá? E mais barata. Então, como o país desenvolvido, a sociedade do país desenvolvido, ela tem uma qualificação maior, né? Então, automaticamente, ela vai exigir um salário maior, ok? E aí vai causar esse entrave, esse problema aí dentro dos países, principalmente do trabalhador, dentro desses países desenvolvidos. Então, aqui nós temos esses dois momentos. Aqui eu coloquei um mapa sobre os principais fluxos migratórios no mundo, ou seja, quais são os principais destinos dessas pessoas que migram. Então, nós temos a América do Norte, aqui nós temos Canadá e Estados Unidos, como os dois países da América do Norte que recebem um número grande de imigrantes. A gente destaca o Canadá, que o Canadá hoje ele é um país que estimula essa imigração. Justamente por questões populacionais, porque o Canadá ele tem a boa parte da sua paisagem canadense ela é muito fria, são regiões aí muito gélidas, muito frias, em qual inibe esse crescimento populacional. E outra, os números de pessoas também que têm filhos cada vez menor. Então, o Canadá hoje se destaca muito hoje para receber esse imigrante, ele estimula essa imigração. E nós temos os Estados Unidos, como sempre foi um país que recebeu um grande fluxo de imigrantes durante muitos tempos, muitas décadas, recebeu essa grande quantidade de pessoas vindas, principalmente aqui, né, da América do Sul, né, e a América Latina como um todo. Temos a Europa também como um grande destino, né, atualmente hoje a Europa passa por um problema em relação a receber esse imigrante hoje. Muitos países tiveram que fechar fronteiras para evitar essa maciça, essa grande quantidade de imigrantes vindo principalmente da África, tá? Igual nós colocamos no início, a África passa por um processo de perseguições e guerras civis internas e isso causa problemas e faz esse fluxo de imigrantes cada vez maior, tá? Aqui na Ásia também nós temos destaque para a China, Austrália, né? Nós temos aqui Nova Zelândia, o próprio Japão, onde você tem os principais destinos migratórios no mundo hoje, tá? Aqui eu trouxe um problema que vivenciamos, né? Que está aí a todo momento, a todo instante na mídia, que é a questão dos refugiados. Aqui duas imagens que retratam, né, essa questão desse problema do refugiado. Quem que seria esse refugiado, né? Ou seja, ele é um migrante, um refugiado, tá?
aqui coloquei o conceito. São pessoas que se encontram fora do seu país por causa de fundado temor de perseguição, por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política. Isso é um problema seríssimo. Ou seja, essas pessoas são perseguidas e elas, infelizmente, são obrigadas a fazer essa migração. Por isso que ela é chamada de refugiado. Tá? Então, por isso aqui no desenho, essa imagem triste, ou seja, dessas pessoas que precisam fugir e não sabem se vão chegar vivas no seu destino, é um problema seríssimo hoje no mundo. Então aqui esse desenho retrata muito bem isso, né? Essas pessoas que ficam pelo caminho, mulheres, homens, crianças, velhos, que ficam no meio do caminho, não conseguem chegar ao seu destino final. Isso é um problema seríssimo que a Europa enfrenta, né, nos seus mares que contornam ali o continente europeu. E de acordo com o segundo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, né, 57% desses refugiados no mundo são originários de 3 principais países: Síria, Afeganistão e Sudão do Sul. Justamente são os países que sofrem guerras civis, tá? Que passam por esses problemas de terrorismo, perseguições políticas, religiosas, né, que sofrem muito essas questões. Então são os países que maior número de refugiados espalhados pelo mundo hoje. Então, você imagina, 57% só de 3 países. Então, a maior quantidade hoje que a gente tem de refugiados são originários desses 3 países aqui. O Brasil recebeu muitos sírios nos últimos anos, né? Então, muitos sírios buscaram no Brasil uma forma de refúgio, um lugar de conforto para poder retomar a vida, né, que lá não conseguiu dar continuidade, buscou no Brasil uma forma de sobreviver e conseguir crescer economicamente aí, tá? Aqui é uma tendência de deslocamento global, até, né, no caso, esse gráfico vai até 2015, então essa é uma tendência mundial mesmo, de crescimento de número de pessoas que vão migrar, tá? Isso é uma tendência mundial, tá? Então essa tabela vai até 2015, ok? No qual você tem essas informações, que é essa tendência mesmo, das pessoas migrarem para outros lugares por causa dessas diferenças que vão existir entre países ricos e países mais pobres, tá? E a pandemia também vai trazer essas questões também, tá? Então, atualmente, a pandemia ela também vai ter reflexos em relação a essas migrações. A gente sabe que esses reflexos vão atingir, né, que já aconteceu este ano, para o ano que vem, para 2022, vão ter esses reflexos, ok? No caso aí, ao longo dos, né, vai ter esses reflexos da pandemia em relação à migração, sim. Outra questão, nós temos as migrações, que é os imigrantes ilegais. Aqui é um muro, né, sendo construído na divisa entre o México e os Estados Unidos. É uma questão também que precisa ser discutida, trabalhar desses imigrantes ilegais para evitar que eles entrem no país de forma, né, da forma que não seja como as regras, né, burocráticas que o país exige, tá? Aqui nós temos uma imagem também de imigrantes ilegais capturados ali na Itália, na Europa, que também é um outro problema que esses países europeus vivem, tá? E um outro problema que nós temos é a xenofobia, né? Que isso vai gerar essa questão do ódio, a hostilidade, né? Que a gente sabe que tem. Então, as pessoas acham que esses imigrantes, eles vão roubar o meu trabalho, eles vão trazer terrorismo, e isso aí gera, infelizmente, uma xenofobia. Principalmente na Europa, tá? Então, aqui nós temos aqui a senhora, né, a velha, né, velho continente, né, evitando o máximo que esse imigrante chegue, porque ele pode ser um problema, como se diz, né, causar essa questão da xenofobia, essa aversão ao imigrante. Outra questão que nós temos é a fuga de cérebros, tá? São as pessoas que são qualificadas, tá? Que elas também vão migrar, vão buscar outros países para poder morar. Ou seja, porque se ela não tem investimento no seu, ela vai migrar para outros lugares onde o investimento, a qualificação é maior. Então, você vai ter fugas aí, esses países ricos vão receber essas pessoas que estão mais estudadas, mais qualificadas. Então, para a gente finalizar, né, muito assunto, muita coisa para trabalhar, mas precisamos aqui fechar, tá? Que os fluxos populacionais entre os países são denominados, né, de migrações internacionais. Pode ocorrer por, como eu falei, atração e repulsão. A maioria das migrações, né, vem de origem dos latinos, americanos, africanos e asiáticos, né? Ou seja, a migração não se restringe só à cidade, agora nós temos de forma mundial.
E o migrante vive num mundo onde a globalização dispensa fronteiras, muda diariamente e assim sucessivamente. Então, ou seja, a migração ela vai rompendo as fronteiras e as pessoas vão tendo esse acesso mais fácil para migrar de um país para outro, ou de uma região para outra, ok? Então, a gente finaliza por aqui o assunto e aguardo você até uma próxima.